Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa da Escalada, tá? Na aula de hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre Tesouro IPCA+, e sobre como ele pode ficar negativo e o que que isso significa. É para você se desesperar, sair correndo, achar que você está perdendo dinheiro? Então, assim, no episódio de hoje, vou mostrar para vocês o que que acontece que faz com que um investimento tenha um crescimento negativo e o que está acontecendo e o porquê, o que que você deve fazer nessa questão, tá bom? Eu espero que ajude vocês na tomada de decisão, nas escolhas e no momento correto para investir. E vamos para o vídeo. Bom, para começar, o que que é o programa da escalada? Se você realmente quer construir uma carteira de investimento que possibilite você viver do rendimento do seu próprio patrimônio ou ter um complemento de renda do que você já tem agora de salário, você precisa começar a construir essa carteira a partir de agora. Só que você precisa dar os seus passos de acordo com o seu momento. Então, você precisa ser introduzido a um pool, né, uma variedade de investimentos de acordo com o momento que você está. Então, a escalada financeira vai te direcionando para quais tipos de investimentos e para qual meta você quer atingir, para você poder realmente, finalmente, chegar à sua tão sonhada independência financeira aqui, onde os seus rendimentos serão maiores do que seu custo de vida e o que o render por mês o seu investimento vai poder te sustentar, tá bom? Bom, para quem que é o episódio de hoje, o vídeo de hoje? É justamente para quem ainda está começando a investir, a construir a sua carteira de investimentos e principalmente para quem já investe em Tesouro IPCA e já passou por alguma situação em que o valor do rendimento está negativo, tá? Então a ideia é explicar para vocês justamente o que que acontece e para os futuros investidores de Tesouro IPCA, tá bom? Que isso pode acontecer. A ideia é te mostrar para vocês o porquê que isso acontece e se isso é ruim, tá? Para quem que não é esse vídeo, para quem, desculpa, para quem quer uma fórmula mágica de enriquecimento rápido, então, realmente aqui não é um atalho, uma fórmula mágica, então pode pular. Ou para quem realmente não gosta de renda fixa de jeito nenhum, o foco aqui vai ser falar sobre um caso específico de tesouro, que é uma renda fixa, tá bom? Então, para quem não gosta de renda fixa, esse vídeo não é para você. Bom, quais são os benefícios de entender essa dinâmica do Tesouro IPCA? Primeiro, justamente o conhecimento. A partir do momento que você entende como que o Tesouro funciona, você consegue fazer os aportes nos melhores momentos. Então, será que pelo fato de estar negativo eu tenho que vender? Ou será que é um momento melhor para comprar? Então, a ideia aqui é justamente mostrar para vocês o porquê que alguns movimentos acontecem e quais que podem ser os melhores momentos para investir no tesouro, tá? Outro ponto é você entender os riscos, né? Como que podem ser essas variações, entender que a renda fixa ela não é tão fixa assim, tá? Então, apesar de ser uma renda fixa, ela tem as variedades por trás e que no tesouro ela fica bem mais evidente. Às vezes, se você tem um CDB, não fica, acontece essa variação, mas não fica evidente, no tesouro fica. Então, a ideia é vocês entenderem os riscos por trás desses investimentos. Todos os investimentos possuem riscos. A ideia é entender quais são os riscos por trás e se realmente vale a pena correr esses riscos, tá bom? Outro ponto aqui é justamente estar preparado, né, para o que, que pode acontecer. Então, se você já sabe que isso pode acontecer, se pode acontecer de um lucro ficar negativo, você já está preparado para entender se isso é um perigoso, se isso é ruim, se é uma oportunidade, se você tem que ficar desesperado. Então, a partir do momento que você tem o conhecimento, você fica mais preparado para quando essas situações irão acontecer, tá? O outro ponto é a questão da diversificação. Então, é um papel de longo prazo, é uma oportunidade de diversificação em um dos locais mais seguros do mundo. Então, a partir do momento que você conhece e entende como que funciona o Tesouro IPCA+, ele pode ser um grande aliado para a construção do seu patrimônio, porque ele vai rendendo o IPCA, que é a taxa de inflação do período, mais uma taxa pré-fixada. Então, ele vai te proteger contra a inflação, ou seja, o preço dos produtos vão aumentando, está protegido pelo IPCA, ele vai crescer junto com o IPCA, mais uma taxa pré-fixada. Então, no vencimento, você vai receber
este valor e ele vai estar protegido da inflação. Então, é um modo de diversificação em um dos papéis mais seguros do Brasil. Esse é o Tesouro IPCA+, tá bom? Bom, então o que que não pode fazer quando o seu investimento do IPCA mais ficar no negativo? Então, vamos começar primeiro do que não fazer. Faz de conta que você já tem investimento no Tesouro IPCA mais e você viu que ele ficou, ou ele diminuiu de valor o rendimento, né? Ele diminuiu o patrimônio, diminuiu o valor, ou chegou até ficar no negativo. Você colocou um valor, faz de conta que colocou R$ 20.000 e agora tem 19,5. O que está acontecendo? É para você ficar desesperado? Vai corroer todo o seu patrimônio? Pode chegar a zero? Vamos entender o que, que não é para fazer quando acontece isso, tá bom? Primeiro ponto, não se desespere, tá? Ao ver que o seu investimento está com rentabilidade negativa, não se desespere e não venda no impulso. Por quê? Porque vocês estarão vendendo num momento muito delicado, é mais por uma pressão do que vocês estão vendo lá na tela. Então, não venda assim que você vê o valor negativo. Entenda o que está acontecendo por trás, tá bom? Investir sem conhecer. Investir todo o dinheiro nesse ativo sem entender como ele funciona e qual o melhor momento. Então, a partir do momento que você coloca lá, não sabe como que funciona, não sabe qual que é o seu melhor momento, dá esse desespero. Aí chega no negativo e você não sabe o que fazer. Então, a primeira coisa assim, não invista para chegar nesse ponto, mas caso chegue nesse ponto, entenda como que funciona e como que você pode até se beneficiar desse momento, tá bom? Investir sem destino. Não ter um destino correto para esse investimento, por exemplo, um carimbo para esse dinheiro. Se você precisar resgatar antes, pode sofrer com a marcação ao mercado e pode perder muito mais dinheiro. Então, o que que acontece? Se você, quando for investir em Tesouro IPCA, você não tiver um destino correto para esse valor, por exemplo, esse Tesouro IPCA mais 2029, esse investimento será para o meu casamento, será para colocar o meu carro, será para reinvestir para minha aposentadoria. Se você não tiver um destino correto, quando houver essas variações da marcação a mercado, você pode ficar desesperado e arrancar o seu dinheiro, o dinheiro desse carimbo antes do preço. Então, assim, tenha um destino correto e deixe até o vencimento caso haja essa variação. Por quê? No vencimento, ele vai ser pago certinho, ele vai ser pago o que foi prometido. Agora, se você se desesperar ou colocar num prazo menor do que o vencimento, por exemplo, eu vou me casar ano que vem e eu só coloquei no Tesouro IPCA mais para o casamento do ano que vem. Só que aí eu vou tirar a hora que eu quiser. A chance de você tirar e ter um valor menor do que você poderia é muito grande. Então, você investir no tempo certo, no momento correto, é muito importante. Os prazos dos vencimentos fazem toda a diferença, tá? Então, não invista de qualquer jeito. E não aproveitar as oportunidades. Então, se você não entende como que funciona, o que que é esse estar negativo, ou se é uma boa oportunidade para entrar, se você não entende a dinâmica da marcação a mercado, você não consegue aproveitar as melhores oportunidades, entender se esse momento justamente é para você ficar desesperado ou talvez para você aumentar mais os seus aportes, tá bom? Então, quando seus investimentos do Tesouro IPCA ficarem negativo, primeira coisa, não se desespere, tá bom? Então vamos entender o porquê que fica negativo. Primeiro ponto, Tesouro IPCA. O que que é o Tesouro IPCA? Então, o Tesouro IPCA é uma das opções do Tesouro direto. Então, lembra que a gente tem o Tesouro Selic, que ele é recomendado para reserva de emergência. Nós temos o Tesouro com taxas pré-fixadas. Então, por exemplo, o Tesouro é, rendendo 13% ao ano. Então, ele rende a um valor fixo. E a gente tem os tesouros IPCA, que ele é um híbrido. Como assim? Ele vai render o IPCA, que é a taxa de inflação do período, mais uma taxa pré-fixada, tá? Na contratação.
Essa taxa pré-fixada, ela é a que vai variar, tá, de acordo com o cenário econômico atual. Então, esse tipo de tesouro, ele é indicado para proteger o seu patrimônio a longo prazo. Por que que protege? Porque ele protege contra a inflação. Imagina que hoje a gente consegue comprar uma cesta básica por R$ 200. Daqui a 10, 15 anos, esses R$ 200 não serão suficientes, porque vai ter a inflação. Então, o Tesouro IPCA ele vai corrigindo a inflação, então vai mantendo o seu poder de compra, o seu poder de aquisição protegido ao longo do tempo. Ele vai crescendo junto com a inflação. Mais uma taxa pré-fixada. Essa taxa pré-fixada, quanto maior, melhor, porque é o que realmente vai ser os juros reais, é o que vai realmente render acima da inflação já protegida. Então, lembra que vai crescer de acordo com a inflação, mais uma taxa pré-fixada. Essa taxa pré-fixada, quanto maior tivermos, é melhor, tá? E o que que acontece? Ela vai variando essa taxa pré-fixada ao longo do tempo. Aqui eu tirei um print do próprio Tesouro Nacional na parte de investimento, do exemplo do Tesouro 2045. Então veja aqui que antes estava uma taxa, por exemplo, de quase 6% e ela subiu para 6,53%. Tá bom? Se eu comprei um tesouro pré-fixado IPCA mais 5 e pouquinho, e ela depois subiu até 6,53, vai ter um rendimento negativo. O que que significa? O valor daqui vai subir e o valor total do patrimônio que você tem vai diminuir. Tá? E é para você se desesperar? Não, só quer dizer que o valor da cota está um pouquinho menor, tá? O valor ela é inversamente proporcional. Eu vou mostrar nos próximos slides que taxas altas, o preço da cota fica menor, tá? Então, se você comprou aqui e aí depois você subiu até aqui, daí uma diferença de valor de cota. Então, você comprou uma taxa de 5 e pouquinho, ela subiu para 6, nesse ponto fica negativo, tá? Porque aqui a taxa está maior. E quando que é o melhor momento? Quando a taxa está muito grande, igual faz de conta que você comprou a 6,53 aqui no pico da taxa e depois ela desceu. Aí você vai ter um ganho de marcação a mercado. Nesse caso, ele é positivo, entendeu? Você vai ter um ganho muito maior. E aqui nesse caso ele é negativo, quando você compra e ela sobe. Então, qual que é o melhor momento para você entrar em Tesouro IPCA mais? Quando a taxa de juros está lá em cima. Quando que ela fica negativa? Quando você adquire um Tesouro IPCA mais a uma taxa menor do que a que está hoje. Então, se você comprou aqui a Tesouro IPCA mais 5,5 e subiu para 6,5, você está tendo um rendimento negativo. Isso quer dizer que você vai perder dinheiro? Não, isso quer dizer que quando vencer esse tesouro, esse papel no vencimento, você vai receber menos? Não, você vai receber exatamente o que foi acordado. Se aqui na contratação você contratou a IPCA mais 5,5, no momento do pagamento, faz de conta que é janeiro de 2029. Nesse momento, você vai receber o IPCA mais 5,5%. Ele vai estar protegido e vai estar com essa taxa a mais, tá? Às vezes, isso daqui de estar negativo é só no momento, é só no momento da visualização. Mas quando vocês forem realmente resgatar na data do vencimento, o que vocês vão receber é exatamente o que foi acordado. Mas mesmo assim, tem oportunidade de entrar no momento melhor. E quando que é esse momento, o melhor momento para entrar em Tesouro IPCA? Quando a taxa de juros está lá em cima, tá bom? Então, por que que fica negativo? No momento da entrada, a taxa pré-fixada, se ela ficar negativa, os juros estão subindo, tá? E se ficar até o vencimento, será pago o combinado, que foi o que eu falei, tá? Então, se ficar negativo, há uma tendência de juros subindo, que é o que está acontecendo agora. Então, quem comprou IPCA mais a 5,5, 5,8 e agora vê o mesmo saldo neste momento, vocês vão ver um rendimento negativo. Por quê? Porque a nossa taxa de juros, infelizmente, voltou a subir. Subindo a taxa de juros, essa taxa pré-fixada do Tesouro IPCA sobe também, tá? E isso acaba sendo ruim para o investimento que você fez a uma taxa menor. Mas como que eu posso saber se é uma taxa alta ou uma taxa baixa? O que a gente pode ver é o seguinte, ó.
Quando a gente pega essa tela do Tesouro Direto, esse daqui é o IPCA+, vocês podem ver que aqui é a taxa e aqui é o preço. Quando a taxa está lá em cima, tá vendo que é um pico dos últimos 90 dias? Quando a taxa está lá em cima, o preço da cota está lá embaixo. Então, ó, faz de conta que você conseguiu comprar a 6,5 e você pagou o valor por cota 1.500. Esse é o melhor cenário possível para você fazer uma compra, porque você está numa taxa lá em cima e um preço lá embaixo, ou seja, você pagou menos pelas mesmas cotas de Tesouro IPCA. Ao passo que, ao contrário, quando a taxa está lá em cima, tá lá embaixo, o preço da cota ela é maior, tá vendo? Ou seja, para o mesmo tesouro, você vai pagar a mais por cota, tá? Então, por isso que quanto maior a taxa, melhor o momento para você entrar. Então, taxa alta. Se você comprar na taxa alta, você compra uma cota menor, e quando a taxa cair, a cota vai se valorizar muito. Isso que é a marcação a mercado. É como se todos quisessem comprar a sua cota que está pagando uma taxa maior. Ou seja, se você comprou aqui a uma taxa de 6,5, se ela descer para, por exemplo, a 5,5, o valor dela vai ser maior, ela vai ter muito mais valor. Todo mundo é como se todo mundo quisesse comprar uma taxa de 6,5, sendo que agora está 5,5, tá? Então ela se valoriza. Isso que é a marcação a mercado. Então o ideal é vocês comprarem tesouro IPCA quando as taxas estão altas, que vocês podem ter esse ganho de marcação a mercado. Ao passo que, quando a taxa está muito baixa, como a gente viu na pandemia, a taxa chegando a 2%, o que que acontece? O valor da cota vai estar maior. Então, tá vendo aqui que foi um dos picos históricos de preço. Então, eu consigo, com o mesmo valor de dinheiro, se fazer de conta que é 5.000 em tesouro IPCA+, eu vou comprar menos cota, porque cada cota está com um valor maior, tá? E quando essa taxa crescer, ninguém vai querer comprar uma cota que você comprou a 2%, então ela vai se desvalorizar, ela vai perder valor. Ninguém, se hoje por exemplo, está 6,75 vendendo, faz de conta, eu não vou querer comprar a taxa de 2%, sendo que hoje está sendo me oferecido a 6,75. Então, entenda que o valor dessa cota vai se desvalorizar, tá? Então, ela vai perder valor ao longo do tempo. É um momento que não é bom comprar, ou seja, não comprar quando estiver taxas muito pequenas, tá? Então, quando vocês verem que estiver baixando muito a taxa, vai ser um momento de euforia econômica, não é um momento bom para entrar em tesouro IPCA+. Ao passo que se tiver numa taxa bem alta, é interessante vocês fazerem alguns aportes, porque vocês podem ter ganhos de marcação a mercado, tá? Mas aí eu estou falando de taxa alta, taxa baixa. Como é que eu vou saber se a taxa está alta ou se a taxa está baixa? A gente consegue ver, visualizando, um histórico ao longo do tempo. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Eu peguei esse exemplo do Tesouro IPCA mais 2045 e tracei uma reta para o que estava aqui no momento versus o histórico desde que ele foi lançado em 2017. Então, por exemplo, fazendo uma análise, faz de conta que hoje a taxa está em 6,53 e eu não entendo nada, eu não sei de juros, não entendo nada. Será que 6,53 ela tá boa ou não? O que que a gente pode fazer? Trace uma reta e veja quantas vezes bateu nesse 6,53. Vocês conseguem verificar aqui que pouquíssimas vezes bateu no 6,53? Então, de 2023 para frente, ó, nenhuma vez chegou a bater em 6,53, bateu aqui em 2023 e aqui em 2024. Então, será que é a boa? É uma boa. Historicamente, raríssimas vezes bateu esse 6,53. Então, isso quer dizer que, historicamente, ele está com uma taxa alta. Pode subir além dessa? Pode subir além dessa. Pode ser 7, 8, não sei quanto que pode chegar, mas, historicamente, ela já é um bom momento para entrar. Então, você pode ir fazendo alguns aportes para a construção da sua carteira, tá? Ao passo que
Se você vier aqui e tiver 2,87, será que é um bom momento para entrar? Não é um bom momento para entrar. Por quê? Porque está uma taxa muito baixa, não vale a pena pegar uma taxa tão baixinha, porque você vai ter uma perda. Cada vez que subir, e é fácil de subir quando está muito baixo, você vai ter uma desvalorização da sua cota, tá? Então, o ideal é vocês sempre pegarem taxas altas de Tesouro IPCA+. Mas, se eu, por exemplo, não entendia nada e peguei a 2,87 e está juros negativos, tenho que ficar desesperado? Preciso vender? Não, é só você aguardar até o vencimento, que no vencimento vai ser honrado o IPCA mais esse 2,87, tá? Então, a ideia aqui é mostrar para vocês que mesmo que fique um rendimento negativo no momento, o primeiro ponto é que no momento do vencimento ele vai ser pago o que for acordado. E o segundo ponto é aprender o que não é para entrar quando a taxa estiver muito baixa, entre nos momentos de maiores oportunidades. Então, crie regras, por exemplo, acima de 5,9 eu vou fazendo aporte de X%, até 6,5, acima de 6,5 está com uma oportunidade maior, vou fazer um aporte maior e vice-versa, tá bom? Então, isso é extremamente importante entender para quando vocês forem investir em tesouro IPCA+. Outro ponto importante é vocês, na hora de que forem aplicar no Tesouro IPCA+, acompanharem a curva de juros do Brasil. Qual que é a tendência dela? Se ela vai subir, se ela vai ficar estável, se ela vai descer. Infelizmente, hoje a gente está com uma taxa de juros subindo novamente. Tá? O que isso quer dizer? A gente não sabe onde ela vai parar, mas nesse momento ela está subindo e está sendo uma oportunidade de juros altos para a compra de tesouro IPCA+. Então, aqui, quando eu fiz essa apresentação, estava em torno de 6,53, mas agora já está até maior. Então, como a taxa de juros está subindo, a taxa pré-fixada do Tesouro também está subindo, então acaba gerando uma oportunidade de compra de Tesouro IPCA. Lembre-se que esse tipo de tesouro é para longo prazo, não é para curtíssimo prazo, não é para investimento sem planejamento, que não tenha um carimbo, que não tenha um direcionamento correto. Se vocês conseguirem arrastar esse investimento até o vencimento, que é o ideal, vocês estão protegidos. Se vocês quiserem se desfazer desse investimento com o ganho do marcação ao mercado, é super interessante também. Ou seja, quando você compra com uma taxa de juros lá em cima e vende com uma taxa de juros lá embaixo. Esse é um bom ponto também, tá bom? Então, vamos para o resumo aqui agora, falando sobre o Tesouro IPCA, qual que é o melhor momento, como que eu posso ter uma estratégia para investir nesse tipo de tesouro de longo prazo, te protegendo contra a inflação, né? O Tesouro IPCA mais uma taxa pré-fixada. Então, primeiro ponto é estipular uma estratégia de taxa máxima e mínima de compra. Como assim? Lembra que o Tesouro é o Tesouro IPCA, que é a inflação, mais uma taxa pré-fixada. Quanto maior essa taxa pré-fixada, é melhor. Mas a gente tem que ter, se você quer fazer uma frequência de um hábito de investimento nesse tesouro, você precisa entender qual que é o melhor momento. Então, crie-se algumas regras. Então, essa regra você tem que criar antes de começar a investir. Aqui eu dei algum exemplo. Por exemplo, faz de conta que abaixo de 4% eu não compro de jeito nenhum tesouro IPCA+. Entre 4 e 5,5, eu vou fazendo compras bem pouquinho, assim, colocando bem pouquinho por mês. Se eu tenho R$ 1.000 para colocar, coloco 200, vou fazendo pequenos aportes. Acima de 5,5 já começa a ficar mais interessante. Então, se eu tenho R$ 1.000, eu vou colocando 300, 400, 500, já posso ir aumentando um pouquinho mais os aportes. Mas quando está acima de 6%, aí já é uma oportunidade realmente, pô, aí eu coloco um pouquinho mais, 600, R$ 800, porque está gerando uma oportunidade, tá bom? E você pode ter um ganho de marcação a mercado.
Definir o valor mensal para esse tipo de investimento e qual o propósito de acordo com os vencimentos, tá? Lembra-se que é um investimento de longo prazo, ele tem vencimentos longos e o ideal é não ficar utilizando ele para ganhar com marcação mercado e sim para um planejamento de longo prazo. Então, se você vai fazer alguma viagem em 2029, vai colocar o seu filho para estudar uma faculdade em 2035, então ter esse investimento para um planejamento de longo prazo te protegendo contra a inflação tendo uma taxa pré-fixada acima da inflação, tá? Analisar o cenário da Selic, dólar em tendência. Então, como eu falei, hoje, infelizmente, a Selic está subindo novamente, o que pode gerar oportunidades de investimento em renda fixa. Analisar os gráficos do seu investimento de tesouro, avaliar se é um bom momento para entrar ou não, ou para entrar mais forte. Então, lembra-se aqui, ó, quando eu estou com uma taxa pré-fixada muito baixinha, não é legal de entrar, porque quando chegar aqui pode ter esse rendimento negativo, e quando eu estiver próximo das máximas aqui históricas, são bons momentos para entrar, tá? Então, acima de 6%, quando estiver batendo o próximo pico, são momentos interessantes para entrar. Quer dizer que ela pode ficar maior, não pode ficar maior? Ela pode ficar maior. Mesmo se ficar maior, são mais oportunidades, você vai ficar negativo, mas é mais oportunidades, você pode fazer mais aportes, porque quando cair, você vai ter um grande ganho de marcação a mercado, tá? E fazer os investimentos ou colocar a reserva de oportunidade de acordo com a estratégia definida, tá? Então, ou você faz o investimento porque está num bom momento, ou você coloca na reserva de oportunidade esperando esse bom momento, tá bom? Então, gente, esse era o recadinho que eu gostaria de passar para vocês hoje sobre Tesouro IPCA+. Então, recadinho final, aprenda a investir, a ser independente, a construir a sua própria aposentadoria, para você não ser dependente de sistemas falidos, para você garantir o seu futuro com aportes mensais no futuro, tá? E sempre procure estudar para você ter as melhores opções de investimento, tá bom? Para você poder construir um belo de um patrimônio que vai te sustentar no futuro. Esse era o recadinho que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Espero que tenha ajudado a vocês e ajude vocês na tomada de decisão. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.